Pastor Celso Gonçalves. Neemias 2,17 nós lemos. Então eu, Neemias, lhe disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Na época de Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos e a cidade não tinha mais nada a não ser um monte de pedras sobre pedras. E a igreja estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor, sem nenhuma pessoa firme para testemunhar o Deus vivo. Que situação terrível! A opressão ao redor de Israel era tão grande que todos aqueles que queriam reconstruir suas vidas eram zombados e desestimulados a trabalhar. E o que Deus fez para acabar com tanta destruição, humilhação, falta de esperança daquele povo? Será que ele enviou um exército de homens fortes e valentes para ajudá-los? Não. Deus levantou apenas um homem, Neemias. Aí você pergunta, mas pastor, quem era esse homem? Neemias era uma pessoa comum, servia como copeiro do rei da Pérsia, no meio de pessoas ímpias que ignoravam a palavra de Deus. Mas ele não se contaminou com a maldade que estava ao seu redor. No meio de tanto pecado, imoralidade, sensualidade e ausência de Deus, Neemias permaneceu firme na caminhada santa com Deus. E quando ouviu falar que Jerusalém estava destruída, ele ficou extremamente triste e sem forças para fazer qualquer coisa. Mas esse fardo pesado que entrou no seu coração fez com que ele passasse a maior parte do tempo todo orando, jejuando e chorando. Ele estudou a palavra de Deus com intensidade, sempre buscando entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido. Até que no tempo certo Deus lhe abriu uma porta de forma sobrenatural para que ele fosse ajudar o seu povo e reconstruir os muros destruídos. Logo que Neemias encontrou com os sobreviventes daquela tragédia, ele começou a pregar e dizer que Deus havia colocado em seu coração. As pessoas começaram então a se arrepender e um avivamento começou a despertá-las para a santidade. Veja Neemias 12:30, Neemias 13, 8 e 9. Meus irmãos, a receita dessa passagem para o avivamento foi a transformação que tanto queremos em nossas vidas e nas pessoas ao nosso redor, quando jogamos fora tudo que não presta em nosso coração. Todo pecado escondido, todo pensamento impuro e as obras da carne que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 19 a 21. Deus não quer mais nenhuma brecha e nenhum lugar escuro dentro de nós. Nós fomos salvos por Jesus para sermos luz do mundo e andarmos em santidade, pois Deus é santo e Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Mas aonde Neemias conseguiu tanta autoridade espiritual para fazer pessoas sem compromisso tremerem de medo da condenação e voltarem a priorizar as coisas de Deus? Será que ele aprendeu isso com o rei da Pérsia, seu antigo patrão? Não, nada disso. Ele aprendeu com algum líder da igreja? Também não. Ele aprendeu em um seminário ou escola bíblica dominical? Não. Neemias recebeu essa autoridade e ousadia
de joelhos, orando, chorando e pedindo para conhecer o coração de Deus. Ele não sabia o que fazer, a não ser depender totalmente da misericórdia de Deus. Como ele era um homem separado, que não brincava com o pecado, ele pôde confessar os pecados de toda a sua nação. E aí ele fez uma oração longa, que para você começar hoje a varrer do seu coração toda a sujeira, para que Deus te abençoe também e use-o para mudar a situação da sua família e da igreja. Essa oração está em Neemias 1, de 5 a 11, que eu recomendo que vocês leiam, para que vocês fiquem bem cientes como nós não devemos brincar com o pecado. Devemos sim, sempre, andar com Deus e pedir perdão a Deus pelos pecados que cometemos. Amém? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós precisamos agir como Neemias, que confiou no Senhor. Não interessava para ele qual o tamanho do caminho que ele tinha que percorrer, as dificuldades. Ajude-nos, Pai, a copiar a atitude de Neemias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ainda que ruínas esteja minha vida, como Neemias, os meus muros vou reconstruir. Por certo surgirão Sanbalate e Tobias pra zombar de mim, dizendo ser o fim. Deus me deu visão, pôs em minhas mãos uma grande obra e não posso parar. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por Deus, como os muros de Jerusalém. Sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério, totalmente restaurados, edificados por